Estamos retornando ao nosso terceiro e último bloco, hoje batendo um papo com Juliane Camargos, psicóloga clínica e também cofundadora da Escola Inspiracer, que está nos conduzindo no caminho tortuoso das emoções. Juliane, você já começou a falar no primeiro bloco, mas eu queria que você se aprofundasse mais um pouquinho, porque você, em alguns artigos seus, substitui o conceito, o termo inteligência emocional, pelo termo sabedoria emocional. Por que você dá ênfase a essa sabedoria, pegando o gancho lá do seu primeiro bloco e aprofundando melhor esse tema? Isso, Aninha, eu gosto de complementar a inteligência emocional com a sabedoria emocional, né? Porque às vezes a gente pega aí momentos, cursos, treinamentos que nos ensinam com primor os conceitos da inteligência emocional, né? Os pilares. E aí eu costumo dizer que muito mais que só saber o sentido, o conceito, é o compreender e agir com isso, né? Então, a sabedoria emocional eu trago muito nesse sentido, de você ter a sabedoria dessa compreensão na sua prática, né? Não adianta eu saber quais são os 5 pilares da inteligência emocional e eu não aplicá-los na minha vida, no cotidiano, né? A inteligência emocional, ela justamente vem para te dizer o seguinte: uma pessoa com inteligência emocional não é aquela que não sente nada, é aquela que sente, né, mas que sabe como lidar com essa emoção. Eu acho que é Sócrates, se eu não me engano, ele fala que ficar com raiva é muito fácil, mas ficar com raiva com a pessoa certa, no contexto certo, no momento certo, é muito difícil. E a inteligência emocional, ela vem para dizer isso, né, que a gente dê a emoção adequada para aquele momento e aquela situação. Então, Aninha, eu até no consultório, até nos treinamentos da própria Escola Inspiracer, eu tenho utilizado muito uma matriz que eu peguei a teoria de Daniel Goleman dos 5 pilares e transformei numa matriz com 5 perguntinhas que parecem ser super simples, mas que elas são poderosas, né? Porque quais são os pilares? O primeiro pilar é a autoconsciência, né? Então, eu traduzo esse pilar numa perguntinha. O que me desperta essa emoção? O que acontece que eu sinto isso, né? Então, é essencial a gente saber que quando a minha emoção é despertada, né? Quando esse sentimento ocorre. O segundo pilar é lidar com as emoções. Então, qual que é a minha reação diante dessa emoção, desse sentimento? Então, são perguntas que parecem simples, mas quando eu vou respondendo, elas são poderosas. Automotivação é outro pilar, né? Motivar-se, porque muitas vezes eu busco no outro uma motivação para melhorar ou para despertar outros sentimentos mais positivos. Então, esse pilar é essencial. Aí eu transformei ele também numa perguntinha que é: quais são as atividades, quais são os momentos, quais são os sentimentos que te dão prazer de uma maneira geral? Porque quanto mais eu sei o que me dá prazer, mais eu posso conectar com aquilo, em vez de focar no que me gera desprazer. Um outro pilar é a empatia. O que é empatia? Que está todo mundo falando e nem todo mundo exercendo, né? Que é se colocar no lugar do outro. É também se sentir assim, como eu me sinto diante de alguém que está sentindo essa emoção dominante que eu estou aqui tentando compreender. Quando eu vejo uma pessoa com raiva, como é que eu me posiciono diante dessa pessoa? Porque, às vezes, no consultório, principalmente, fazendo essas reflexões com alguns pacientes, eles conseguem perceber que o nível de tolerância para o outro que está sentindo uma frustração ou um medo é muito maior do que para si. Então, às vezes, o nível de autoexigência aparece aí nesse momento. E outro pilar que é relacionamento, né? Interrelacionamento social. E aí é como você se comporta com o outro quando você está sentindo isso. Tem algumas pessoas que descontam nas relações, né? Então, é essencial você entender esses pilares, mas de maneira prática. Porque não adianta eu falar os pilares e não tentar conectar numa perguntinha que me traduz para a minha realidade. Né? Então, isso que eu ia te perguntar, porque você está falando pilar a pilar e sempre se reportando a algo específico. Porque uma coisa que é muito comum, Juliane, eu acho que vale a pena a gente também destacar, é que hoje se fala muito de inteligência emocional e no mercado
tem não só profissionais, mas cursos aos montes de inteligência emocional. E esses cursos também têm frustrado muito as pessoas, né? Porque elas vão fazer um curso de inteligência emocional e saem repletas de informação que elas não sabem o que fazer. É muito importante que a gente traga, né, para termos práticos isso. Quer dizer, o entendimento da inteligência emocional, ele a princípio, ele não é pleno, né? Ele pode começar por meio de um conflito específico, né? Uma demanda que eu acho minha demanda particular, e que eu acho que de muita gente que esteja assistindo a gente, filhos adolescentes. Oh, meu Deus, especialmente o primeiro, né? O primeiro filho adolescente traz uma série de barreiras. O primeiro filho, porque ele nos ensina em cada fase. Né? E eu costumo falar que na fase da adolescência é o que é mais difícil, e muitas vezes eu, que trabalho com pessoas, que me vejo orientando pessoas em diversas situações e me considero, inclusive, uma pessoa assim, bastante tranquila, eu vou dizer tranquila para não dizer que eu tenho inteligência emocional, mas com a minha filha, isso está num nível completamente diferente do que em qualquer outro que eu possa experimentar. Né? Então, como que as pessoas podem trazer isso de uma forma prática? A utilização da matriz, por exemplo, ela é um caminho? Eu tenho utilizado muito essa matriz no consultório, nos treinamentos, o treinando ou o paciente, ele define uma emoção dominante, lembra que eu falei do foco? Uma emoção que fica mais sempre no foco, e ali ele começa a questionar essa emoção, porque, Ana, tem uma coisa interessante, quando vem da emoção, vem do sentimento, geralmente a gente não duvida, né? Então, por exemplo, ciúmes. Se, sei lá, meu namorado me responde uma coisa diferente e eu me desperto ciúmes, é como se meu ciúmes tivesse verdade absoluta, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a fazer, e mais, eu racionalizo os ciúmes, eu começo a conectar situações que na minha cabeça são racionais para justificar uma emoção. Por isso que eu te falei que não necessariamente a emoção ela é isenta de pensamentos, né? Então, como que eu vou fazendo isso? Questionando, duvidando dessa certeza. Então, é essencial a gente também questionar nossas emoções. Essa situação realmente, eu precisava estar com tanta raiva dessa situação? Essa situação, ela realmente, eu tinha que estar com essa tristeza desse tamanho? Né? Porque senão a gente não questiona nossas emoções, e aí sim elas ficam sob controle, igual a gente falou lá, né? Ou melhor, fica no controle. E aí, Ana, o que você está trazendo de exemplo com a sua filha é essencial, porque nós não nascemos prontos, né? Então, a gente vai se construindo mesmo nas relações, e o outro é dinâmico. Então, não significa que o outro também se conheça, né? E mais, não significa que eu me conheço, porque geralmente o que me incomoda no outro é porque já me habita. Né? Eu costumo falar isso sempre, se incomodou, presta mais atenção, porque tem alguma coisa aí. Aquilo que não existe na gente, a gente nem percebe. Se eu percebo, é porque existe em mim. Né? Eu falo muito isso para minha filha. Eu falo assim, eu acho que é porque nisso você se parece demais comigo, só pode ser por isso. Como se fosse um reflexo mesmo, né? E, Aninha, 80% das nossas decisões no dia a dia, elas são impactadas pela emoção. Então, a emoção, ela tem um papel essencial. 80% do que a gente faz no nosso dia a dia depende de como a gente está se sentindo. E aí você também conectou uma coisa, que eu vou pegar um gancho, Aninha, que eu acho que é essencial, porque a gente tem uma certa tendência a conectar a emoção só com a vida pessoal. Né? A emoção também é totalmente conectada no mundo profissional. Né? Quantas vezes você não consegue fazer uma entrega porque você está nervoso naquele dia que você brigou em casa, ou porque você estava esperando uma notícia de alguém e essa pessoa não apareceu, né? Então, essa emoção, ela também é totalmente conectada no mundo do trabalho. E aí é onde também a Inspira-se atua muito, que são as denominadas soft skills, que são essas habilidades. Eu também ia te perguntar sobre isso, né? Porque essas habilidades tem se falado muito dentro das organizações sobre inteligência emocional também, né? Sim. Sobre a necessidade de que haja essa habilidade. Ela é uma das principais habilidades suaves ou subjetivas, uma das soft skills mais procuradas e demandadas no mercado de trabalho atualmente. Por quê? É muito mais fácil
É que, Aninha, só para deixar claro, eu não estou falando que as soft skills elas são mais importantes do que as hard skills, que são os conhecimentos teóricos e técnicos. Tem que ter um equilíbrio aí também. Mas uma teoria, uma técnica, eu ensino, né? A empresa pode contratar um curso, pagar um curso. Agora, essa capacidade de lidar com as emoções, de gestão da emoção, que é a inteligência emocional, isso a gente não ensina, porque isso depende de uma decisão interna. Por isso que, às vezes, as pessoas se frustram nos cursos, Aninha. Porque é muito mais do que conhecer tecnicamente a inteligência emocional, né? É você partir para um despertar do autoconhecimento e aquilo ir fazendo conexão na sua vida interna e que vai refletir na sua vida externa, seja no trabalho, seja na relação com o outro, né? Então, assim, eu não sei se vocês sabiam, Aninha, mas, assim, 60% no nosso país, cerca de 60% das demissões, elas são relacionadas a soft skills, ou seja, as pessoas são contratadas pela capacidade técnica e são desligadas pela capacidade comportamental, interrelacional, né? Quantas pessoas são ótimas tecnicamente, são muito boas mesmo, mas não conseguem trabalhar em equipe, não conseguem ter uma comunicação efetiva, não comunicam algumas vezes, né? Então é essencial, E uma das confusões que eu acho que acontece muito dentro das organizações é que o discurso é muito, não traga seu trabalho para dentro da empresa, deixe seus problemas da porta para fora. E eu costumo dizer que, como seres totais, isso é humanamente impossível, né? Então, nós não temos que aprender a deixar os problemas do lado de fora, nós temos que aprender a lidar com eles, carregá-los e lidar com eles, ainda que dentro do espaço profissional também, né? É bacana isso que você fala, porque somos seres holísticos, né? A gente não fragmenta. Aqui dentro eu sou a Juliane psicóloga, fora eu sou a Juliane mãe. Por isso que quando você me pediu para apresentar, eu falei das diversas Julianes, porque é uma só. Né? Não tem como falar, eu sou psicóloga, mas eu também sou mãe, também. Isso está tudo em mim. Eu não consigo sair para lá e deixar de ser isso. Então, é essencial isso que você está falando, Aninha, porque hoje tem muito ambiente tóxico, e eu gosto de falar de lideranças tóxicas, que não conseguem entender essa questão emocional do seu time. Né? Eu costumo dizer que um bom líder é aquele que também faz gestão da emoção dos seus liderados. Agora, é importante destacar que ele só dá conta de fazer isso se primeiro ele fizer a dele, né? Quer dizer, como entender o outro se você nem mesmo se entende, né? Se não tem uma autoliderança, eu não consigo liderar o outro. Perfeito, Aninha. Por isso que tudo começa com autoconhecimento, gente. Se eu não paro para me entender, eu não vou conseguir entender o outro, então minha relação com o outro não vai evoluir. Né? Seja o outro pessoa, seja o outro trabalho, né? Porque o outro necessariamente não é só outra pessoa. Às vezes é um outro trabalho, às vezes eu tenho uma entrega assim, eu tô lá me matando todos os dias, eu tô lá entregando, mas nunca é suficiente, porque às vezes eu não tô bem comigo, aí eu não consigo entregar porque eu não consigo conectar com a demanda. Né? Então, a inteligência emocional, ela é essencial porque ela consegue organizar o sujeito e aumenta a produtividade mesmo. Porque uma pessoa em paz consigo, ela é muito mais produtiva, sem dúvida. Ju, tema para dar pano para manga, a gente infelizmente já está chegando aí nos minutos finais. Então, nesses minutos finais, a gente gosta de passar o infográfico com um resuminho, né, com algumas dicas ou pontuando algumas coisas que você falou. A gente passa esse infográfico rapidinho agora, então quem quiser anotar, né, algumas dicas da Juliane a gente vai passar agora, e eu queria agradecer muito a presença, né, a participação das pessoas. A gente teve a Luzirene nos cumprimentando, Priscila lá de Mário Campos, a primeira dama de Mário Campos, da Lilás também, aí ó, né, nos dando muita luz. Qualquer dia eu vou trazer Priscila aqui, já estou querendo planejar ela. Inspiração pura. E aí a gente aproveita, né, para deixar esses minutinhos finais aí para quem quiser participar com a gente no chat fazendo alguma pergunta para a Juliane. Ainda está em tempo, um tempo bem curtinho, mas ainda dá tempo. Vamos passar o infográfico, Ju, já volto com você. Tá joia.
Enquanto o nosso infográfico passava, ó, as pessoas que estavam acompanhando nosso programa aí, estavam nos parabenizando. O professor Paulo Taveira já esteve conosco aqui. Gente, ele é sócio da Juliane na Escola Inspira Ser. Claro que ele tinha que nos acompanhar, eu ia ficar brava se não. Né? A gente tem aí a Gledir, a Priscila novamente parabenizou, né, sobre o assunto tão pertinente. Infelizmente, é um tema que é muito vasto, né, Juliane? Eu queria até falar uma coisa rapidinho, Ana, que eu não falei. Escutem sempre a emoção de vocês, né? Elas funcionam também como uma bússola. Somente quando elas estão muito intensas e que a gente percebe que elas estão exageradas, que a gente tem que começar a refletir se elas não estão pendendo aquele limiar patológico que a Ana falou. Mas escutem a sua bússola interior. É o que a gente chama de intuição. Ah, tá vendo? E Aninha, a gente às vezes tem tanto medo, né, de ouvir a intuição. Que apostar na gente, né? Eu também queria deixar aqui, quem tiver interesse, quiser a matriz de gestão da emoção... já está aí no nosso... pode me pedir nesse e-mail que está aqui embaixo, que a gente envia para você, que a Escola Inspira-Ser envia para vocês, tá? É super simples. Já vou te pedir... Eu já vou te pedir, gente, pede mesmo, né, a matriz, pelo que a Ju explicou, é simples, né, Ju, autoexplicativa, já pode começar a nos ajudar a expandir um pouquinho, sair da zona do conforto, e essa é a proposta do nosso programa, né, trazer sempre pessoas que possam inspirar, trazer caminhos para que a gente expanda um pouco mais essa nossa zona. Né? Ju, muito obrigada pela sua participação, você, como sempre, brilhante. Eu acho que a gente tinha que ter mais tempo. Eu tenho que agradecer, Ana, a abertura do espaço, né? Eu acompanho sempre seu programa, ele é muito rico, os temas sempre são muito instigantes, relevantes, a gente fica querendo o tempo todo que dure mais. Né? Gratidão mesmo pelo convite. Terão próximos, pode me esperar. Obrigada. Tá, então, nosso DNA fica por aqui. Não esqueça, na próxima semana, próxima segunda-feira, tem mais episódio inédito. E durante a semana você fica com as reprises no canal 9 da TV Cidade pela RCA, mas você também fica com o programa disponível nas nossas redes sociais, no Facebook da TV Cidade, nos canais do YouTube da TV Cidade e também do programa DNA. Até a próxima!